Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo tinindo. O meu nome é Elisa Gomes, eu sou terapeuta holística e o vídeo de hoje vai começar um pouquinho diferente porque hoje a gente precisa conversar. Então a gente vai chegar na parte de revelar o significado dessas cartinhas e levar uma mensagem para vocês, mas antes disso a gente precisa ter uma pequena conversinha aqui. Se você não está afim de escutar a conversa, quer partir logo para o seu conselho, você pode fazer isso, é só adiantar o vídeo aí um pouquinho, né? Escolher aqui a sua carta e adiantar para a parte que tá falando da sua escolha, tudo bem? Bom, sobre o que eu quero conversar com vocês, gente. Eu não tenho muitos inscritos, né? A divulgação que eu faço, acho que não atinge tantas pessoas assim, então pode ser que vocês não tenham percebido, mas se tem alguém me ouvindo agora que tem costume de me acompanhar, viu que tem algumas semanas que eu não posto vídeos, não posto até mesmo conteúdo no meu Instagram, que eu sempre falo aqui para vocês também, né, da minha página no Instagram. E é sobre isso que eu queria conversar com vocês hoje um pouquinho, né? Bom, eu sou uma pessoa que trabalha aqui com a espiritualidade, né? Que trabalha com essa área holística, né? Em que acredita bastante no poder da nossa mente e no poder que a gente tem de criar a nossa realidade, certo? Porém, eu sou uma pessoa, como você é uma pessoa também, vivendo aqui nessa realidade 3D. E a gente não cria a nossa realidade somente com a nossa intenção consciente, né? Eu sempre converso sobre isso também com vocês. A gente cria a nossa realidade também através do nosso inconsciente. E o nosso inconsciente, ele é povoado por muitas coisas, né? Ele é povoado por crenças que a gente não tem consciência, que a gente chama de crenças limitantes e que nos afetam. Ele é permeado por traumas e medos que às vezes a gente carrega e não sabe, né? Enterrou lá no fundinho da nossa mente, a gente não tem a consciência de que isso nos afeta hoje. Também faz parte das minhas crenças que vidas passadas, né, podem interferir na nossa vida atual, então é muita coisa a nossa ancestralidade, sem contar que o momento atual, né, também é um momento que tá difícil, né? Não, a gente não pode negar que tá difícil. E é claro, por mais que a gente tente se manter positivo e a gente tenha as nossas ferramentas, principalmente para quem é empata, é muito comum que esse consciente coletivo nos afete também. Para todo mundo, na verdade, é bem comum que isso aconteça. Foi o que aconteceu comigo. Então eu tive esses dias afastada por conta de muita ansiedade e eu queria falar sobre isso agora no começo porque primeiro que eu acho que isso é um tabu muito grande dentro dessa nossa área, né, de holística e espiritual, onde às vezes a positividade chega a ser tóxica. Então eu acho importante conversar sobre isso, sendo quem eu sou, né, tendo a profissão que eu tenho. E as crenças que eu tenho. E eu também acho importante porque, além de produtora de conteúdo, né, além de trazer para vocês esses vídeos em que vocês escolhem uma carta e recebem uma mensagem, eu sou uma consumidora também desse conteúdo, né? Então eu assisto outras pessoas que oferecem um conteúdo parecido, né, de conselhos que a gente escolhe. Eu também consumo conteúdo no Instagram, de mensagens que as pessoas postam. E esse tipo de conteúdo nos ajuda a receber mensagens dos nossos guias, dos nossos mentores, mensagens que precisam chegar até nós, né? Porque graças a lei universal, né, de que tudo que chega para você é o que você precisava receber, né? Tudo está sempre certo. Então, acreditando nessa lei,
eu recebo as mensagens que eu preciso receber através desse trabalho, né, de quem produz conteúdos. E eu recebi mensagens que foram muito importantes para mim recentemente. Uma pelo Instagram mesmo, que foi um texto de uma pessoa compartilhando as suas experiências, assim como eu estou fazendo com vocês, né? Falando, olha, gente, tá difícil para mim também, vamos junto. E eu, hoje mesmo, assisti um vídeo sobre isso que a gente vai fazer agora, né? Sobre mensagens que a gente escolhe através das cartas aqui. E eu ouvi coisas muito importantes. E uma delas foi... não espere para fazer o que você precisa fazer, sabe? Comece hoje. Hoje é o dia. Basicamente, era esse o título da carta. Hoje é o dia. E eu já estava sentindo isso, sabe? Já tem alguns dias que eu queria gravar esse vídeo e produzir um conteúdo para ser postado hoje, para ser postado no dia 4/4, né? Dia 4 de abril de 2021, porque é um dia que estava me chamando, sabe? Então, ouvir isso foi muito importante para mim, para eu falar, olha, não importa se já são 3h15, são exatamente 15h15 agora, gente. Não importa se já é de tarde, eu preciso fazer isso hoje, sabe? Me trouxe esse impulso de querer fazer isso hoje de toda forma. E o dia 4, né, o número 4, tem esse simbolismo da estrutura, tem esse simbolismo de reequilibrar, sabe? Reestruturar, botar os pés no chão, reorganizar. Então, realmente é uma energia que é importante para mim agora e que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Então, mesmo que vocês estejam assistindo esse vídeo em outro dia, né, que não seja hoje, o dia 4/4, né, que é um dia portal, eu espero que vocês possam receber essa energia, se você está precisando dessa energia, de aterramento, de reestruturar, de reorganizar a sua vida, eu espero que você possa receber essa energia e esse conselho para o que você precisa agora, para como você pode lidar com essa situação de agora, né, independente do dia que você esteja fazendo isso. A minha primeira ideia era gravar um vídeo mesmo de mensagem do mês, né, de energias do mês, como eu sempre faço, ou como eu estava fazendo no início de cada mês, mas o chamado que eu tô sentindo agora não é para eu falar só sobre a energia do mês, é para eu falar sobre o agora, para independente de qual for o seu agora. Você está assistindo esse vídeo 2 anos depois, já é 2023, não importa, esse é o seu agora. Se você precisa dessa mensagem de conforto e de orientação mesmo, de como você pode sair dessa situação e vencer a sua ansiedade, vencer as questões que estejam te perturbando neste momento, esse é o vídeo para você, tá? Esse é o vídeo que eu estou fazendo com muito carinho, para que seja um dar as mãos, sabe? Esse vídeo para mim é você me dando a mão e eu te dando a mão e a gente podendo seguir junto, se dando força, sabe? É isso que eu gostaria de oferecer para vocês agora, uma palavra de força e eu queria dizer para vocês que oferecendo essa mensagem para vocês, eu recebo também muita força, porque eu tô fazendo uma coisa que eu amo e os oráculos, né, são uma forma muito importante para mim de caminhar, de entrar em contato com a minha espiritualidade, de viver aquilo que eu vim viver na Terra, de entrar em contato com a minha missão de vida. Então, muito obrigada a todos vocês que ouviram até aqui. Obrigada pela paciência e pelo apoio. E vamos lá! Para começo de conversa, meus amigos e minhas amigas, vocês vão escolher o grupo de cartas que mais chamou a atenção de vocês, certo? Para quem gosta de escolher pelo cristal, o conjunto de cartas aqui, número 1, nós temos uma hematita. No conjunto de cartas, número 2, nós temos uma água marinha. No conjunto de cartas número 3, nós temos um quartzo rosa. E no conjunto de cartas número 4, nós temos um quartzo fumê. Se você precisa de um tempinho maior para escolher, pausa o vídeo
Leve o tempo que você precisar e depois procure a sua resposta, ok? Olá, se você escolheu o grupo de cartas número 1 com a hematita, essa será a sua leitura. Para a gente falar então aqui sobre a mensagem que você precisa para lidar com a situação do seu momento, certo? Vamos começar aqui então. Cavaleiro de Paus, o mundo, a temperança e a imperatriz. Bom, muito interessante que a gente tem aqui 3 cartas de arcanos maiores e somente uma carta de arcano menor, né? Então, eu acredito que a sua ansiedade nesse momento talvez esteja realmente bem alta, né? É uma situação assim de você num estado mais frágil agora, mas é uma situação também de você crescendo muito, assim, com muito potencial para melhorar isso que você está sentindo, para resolver as questões que você precisa resolver, certo? O Cavaleiro de Paus, ele tem a questão de você querer com muita sede ao pote, sabe? Você querer fazer muito rápido, não pensar muito bem antes de fazer, né? Porque o Cavaleiro de Paus, ele tem muita energia. E uma das consequências, né, possíveis de quando a gente fica tanto tempo parado como a gente tá hoje, por conta, né, dessa pandemia, por causa da necessidade do isolamento social, é esse acúmulo de energia, né? E a energia, quando ela se acumula muito, ela pode trazer, sim, ansiedade, ela pode trazer diversos desconfortos, desde você, às vezes, querer fazer demais para justificar o estar em casa, né? Então, eu não quero me sentir como se eu estivesse parado, então vou fazer muitos e muitos cursos online, ou eu vou ficar limpando a casa demais, sabe? Quando você está fazendo demais para poder compensar esse sentimento de falta de movimento, sabe? Essa necessidade de você estar em movimento. E, bom, a temperança vem te falar aqui que você precisa de ter mais calma, você precisa de ter mais equilíbrio, certo? A carta do mundo, ela é uma carta que fala de fins de ciclo, né? Então, ela fala, assim, de uma mudança de perspectiva que você tá passando agora, né? Então, saindo dessa agitação, né? E transitando para um momento de mais calma, né, de mais equilíbrio, né, e uma das formas de você conseguir fazer essa transição, né, é que é uma transição que tá passando pelo mundo, que é uma carta excelente, né, uma carta de equilíbrio também. Então a gente tem aqui 2 cartas de equilíbrio, né, a temperança que fala de uma cura, né, de um ajuste, de balancear aquilo que está demais, aquilo que está em excesso e tentar, olha, baixar a bolinha ali um pouquinho, ou aquilo que está faltando, vamos supor que o seu caso é o contrário, está te faltando energia. Então, também traz esse equilíbrio de aumentar aquilo que está faltando. A temperança fala muito sobre isso, sabe? Essa balança do aumentar e diminuir. De observar o que está em excesso e o que está faltando na nossa vida e buscar esse equilíbrio, porque este equilíbrio vai nos trazer a cura, né? E ao alcançar este equilíbrio, a gente, sabe, a carta do mundo bem fala isso, de você alcançar o mundo mesmo, né? O mundo como, sabe aquela expressão de tá no topo do mundo? A carta do mundo tem uma conexão muito forte com essa expressão, porque ela fala do equilíbrio. Essa carta especificamente traz aqui alguns símbolos de signos que representam os 4 elementos, né? Então, ela fala sobre esse equilíbrio dos elementos também, e já que aqui a gente tem uma carta de paus representando um desequilíbrio, né? Que fala do fogo, é uma carta que representa o elemento fogo, e aqui a gente tem a temperança, que apesar de não ser especificamente de nenhum representante de nenhum
de nenhum elemento, ela é uma carta que traz a energia da água bem presente, e aí depois a gente tem aqui a Imperatriz, que é uma carta que traz a energia da terra bem presente, apesar de nenhuma carta dessa ser representante específica de um elemento, tá? Essas duas trazem bastante energia da água e energia da terra, que é uma energia mais feminina, em comparação aqui com uma energia mais masculina, por isso que eu acho que você está nesse momento de excesso de energia, até porque a hematita, né, que é o cristal que você escolheu, também é um cristal que ajuda a equilibrar os primeiros chakras, né, o chakra básico, principalmente, mas também o chakra sexual, que são chakras relacionados também a esse excesso do elemento fogo, né, também esse excesso de movimento, tanto o excesso quanto a falta, né? Tudo que fala de movimento, ou qualquer carta, qualquer elemento que fala de um elemento específico, ele vai falar ou da falta ou do excesso. Mas o que eu percebo aqui, principalmente, é que há um excesso. Então, a hematita é um cristal que pode te ajudar a equilibrar, né, esse excesso de energia que você está vivendo. É uma pedra que trabalha o sangue, então pode ser que você tenha experienciado aí sensações físicas, né, psicossomáticas, tenha somatizado esse excesso de energia em problemas relacionados ao sangue, que pode ter a ver, por exemplo, com a sua imunidade estar mais baixa e ficar ter um risco maior aí de contrair algum vírus, por exemplo, ou de apresentar erupções cutâneas de diversos tipos, seja espinha, seja qualquer outro tipo de erupção cutânea, né? Isso pode vir de um excesso de energia acumulada, até pressão alta também, se for o caso, principalmente se tiver um histórico familiar, né? Então, se você estiver experienciando qualquer coisa relacionada ao sangue, pode muito ser por esse desequilíbrio de excesso de energia, né? Praticar exercícios físicos também é algo que vai te ajudar bastante a equilibrar esse excesso de energia para você chegar ao equilíbrio aqui da temperança e do mundo, certo? Tudo isso vai te ajudar. E o aterramento também, estar mais próximo do elemento terra, poder colocar os pés no chão. Se você não tiver essa possibilidade, se você puder ter uma plantinha em casa em que você vai cuidar dela, né, ter ali o trabalho de aguar, até mesmo tocar, sabe, nas folhas da sua planta e ter este contato. Carregar cristais com você vai equilibrar esse elemento terra, né? E essa sequência, gente, como eu disse, é uma sequência que leva para um caminho positivo, sabe? Leva para uma melhora. Porque primeiro que a Imperatriz traz muito mais estabilidade do que o que a gente começou aqui, que foi o Cavaleiro de Paus, né? Então, se a gente estava falando sobre isso, se esse era o tema aqui da nossa conversa de hoje, essa busca do equilíbrio, essa busca da estabilidade, o caminho que você está fazendo aqui é justamente esse, é sair desse processo de muita energia que você não está sabendo nem para onde que vai, né, para um processo de equilíbrio e de aterramento, né? E a Imperatriz, ela não fala só sobre aterramento, ela fala sobre crescimento também, né? Então, a partir do momento que você equilibra isso e consegue aterrar, você tem a possibilidade de ver a sua vida crescendo, no sentido que fizesse mais sentido para você mesmo, sabe? O que te aflige mais hoje? É a questão profissional, financeira? Ok, então é sobre isso que a gente está falando aqui, né? Então, como a gente está falando de uma mensagem geral, isso vai fazer sentido para cada pessoa de uma maneira um pouquinho diferente. Pode ser que para uma pessoa, esse crescimento seja em relação à vida social ou amorosa, para outras pessoas pode ser profissional ou financeiro, né? Mas crescimento, pensa em fertilidade, pensa na fertilidade da terra, né? Que proporciona a árvore, pensa que você hoje é uma sementinha que não sabe o que fazer com aquela energia toda que está ali encapsulada dentro de você, e que a Imperatriz é essa fertilidade, esse aterramento que vai permitir que você, como essa sementinha, cresça, se torne uma árvore que dê frutos, sabe? Essa é uma metáfora que funciona muito aqui, né? Porque a semente, a gente tá falando que a gente precisa de aterrar, a semente, se você deixar ela aqui exposta ao ar, vai acontecer com ela nada. Mas a partir do momento que ela
chega aqui ao equilíbrio e encontra um ambiente favorável, e esse ambiente que eu estou falando é o ambiente interno mesmo, tá, gente? É a nossa, esse equilíbrio interno que vai nos permitir, né, a realidade que a gente deseja e poder trazer esse crescimento, certo? A imperatriz também pode falar, ela representa aqui uma mulher bastante sensual, bastante em contato com esta área. Então, principalmente como a gente estava falando de excesso aqui de energia, pode ser que você esteja experienciando um excesso de energia sexual, que você precisa, sei lá, trabalhar, né, esse excesso com você mesmo, tá, gente? Com a gente mesmo. Isso é uma maneira bacana, tanto de você trabalhar a autoestima, de você trabalhar a sua conexão consigo mesma, sabe? Com o auto-amor, e como você trabalhar esse excesso de energia também, tá? Sim, eu estou falando disso que você está pensando, estou falando de masturbação. É muito importante, tá, gente? É muito importante. Faz parte de uma vida saudável você ter esse contato com o seu corpo, que seja saudável e que seja, sabe, um momento de conexão para você, ok? Aqui a gente tem as cartas astrológicas, que vão nos dar detalhes um pouco mais aprofundados sobre o seu momento atual e sobre o que você pode fazer, né? O que você precisa fazer aí. Bom, a sua principal questão a ser trabalhada, de acordo aqui com as nossas cartas astrológicas, é a espiritualidade, certo? Então, a casa 8 é a casa da espiritualidade. É uma casa que tem relação aqui com o signo de Peixes, por exemplo. Então, fala sobre a nossa espiritualidade, gente. Toda vez que a gente fala aqui sobre a espiritualidade, eu não estou falando especificamente de religião, não, tá? É sempre uma coisa realmente interna, é sempre você consigo mesmo, é você ter essa sensação de pertencimento, por exemplo. Isso a gente trabalha muito através da nossa espiritualidade. Essa carta especificamente, ela tem aqui alguns símbolos que são muito interessantes para a gente observar, né? Tem o símbolo do infinito, por exemplo, para a gente lembrar que a vida é cíclica, né? Então, esse momento que você está passando hoje, por mais difícil que seja, ele vai passar. E é através da espiritualidade que você pode encontrar esse apoio, né? E a gente tem aqui um Merkabah. O Merkabah vamos dizer, o meio de transporte que nós usamos na espiritualidade. É um meio de transporte que a gente acessa ao elevar a nossa consciência, certo? Então, que nos permite ir além da matéria. Então, o Merkabah, ele te traz também essa ideia de que a espiritualidade traz essa mensagem para você, de você ir além da matéria, ir além das questões materiais que você vê de problema hoje, né? Porque você não é só isso. O que dentro da espiritualidade a gente precisa trabalhar? E é interessante que a gente tem aqui, olha, Plutão, que está dentro da mesma casa, né? Ele tem aqui a energia muito colaborativa aqui junto com a casa da espiritualidade, certo? E Plutão é o planeta que vai nos falar da metamorfose, que tem a ver com isso que a gente falou agora também, né? Da vida ser cíclica. Então, a gente está sempre mudando, a gente está sempre se renovando. E é muito importante que a gente esteja aberto para essas renovações, né? E aí, logo depois, a gente tem Gêmeos, que fala aqui sobre a curiosidade. Gêmeos é uma maneira... É a maneira ideal que você tem para trabalhar com as mudanças, né, que você necessita dentro da sua espiritualidade. É experimentando, né? Estudando, já que você tem tanta energia, como a gente falou ali em cima, você pode aproveitar essa energia para estudar e conhecer coisas diferentes que vão te ajudar ao estudar, né? Ao conhecer coisas que estão fora de você, que outras pessoas já estudaram e têm conhecimento para te passar a respeito disso. A gente consegue acessar conhecimentos internos, porque
você vai se identificar mais com uma coisa ou com outra. E essa identificação é a sua memória, sabe? Olha, isso fez sentido pra mim, a minha memória instalou aqui, sabe? Então essa curiosidade de Gêmeos vai ser muito importante para que você possa pesquisar e através dessa pesquisa ir conhecendo ir tendo acesso a informações que vão ativar outras informações internas para você, certo? Gêmeos também fala sobre o equilíbrio, né? Gêmeos, principalmente nessa carta, a gente traz aqui o homem e a mulher, o azul e o vermelho. Então, fala sobre esse equilíbrio, né? Sobre essa necessidade do equilíbrio. Ninguém é uma coisa só. Nós não somos uma coisa só. Nós temos diferentes versões de nós mesmos coabitando, né? E tudo bem, tudo bem. E aí, para finalizar, a gente tem aqui o lago, que também traz energia de peixes. Então, de fato, uma questão que será muito importante para que você atinja o equilíbrio que você precisa e acesse o equilíbrio desse excesso de energia que você está vivenciando é através da espiritualidade, de entrar em contato com essa espiritualidade, né? O lago traz pra gente aqui, de novo, a energia da água, que eu disse que a temperança já trazia, né? A gente tem aqui de novo essa energia da água. E a água, ela equilibra as nossas emoções, certo? Então, através aqui da espiritualidade, a gente vai conseguir passar desse momento de muita agitação e vai conseguir chegar a um equilíbrio das nossas emoções. E para isso, gente, é muito necessário que haja essa vontade e essa abertura para mudança, mas também que haja essa disposição para olhar para dentro e para enxergar coisas sobre você mesmo, né? Essa disposição para o autoconhecimento, porque, vamos ser sinceros, né, gente? Nem sempre é fácil descobrir coisas sobre nós mesmos. Bom, é isso. Vamos terminar aqui, então. Eu queria terminar com duas coisas. Um guia, um mentor para ajudar vocês nesse processo, que será aqui o nosso animal de poder, e também um talismã, uma espécie de talismã, de amuleto, que será uma runa. Essa runa, gente, que a gente vai tirar, vocês podem utilizar o desenho, vocês podem utilizar o desenho dessa runa na mão esquerda de vocês, certo? Pode desenhar bem aqui assim, o desenho da runa. Bom, vamos lá, gente. De mentor, vocês têm aqui o esquilo para ajudá-los nessa busca. E o esquilo, ele traz a medicina de saber o que guardar, certo? Mas também saber do que abrir mão. E principalmente de saber, de ter essa consciência do que a gente está guardando dentro de nós, né? Porque o que acontece com o esquilo? Ele muitas vezes acumula demais, certo? Ele consegue juntar ali muitas nozes para lidar com o inverno, mas muitas vezes ele esquece onde ele guardou essas nozes, né? Então, essas nozes não vão ter ali... vamos dizer, seria um acúmulo desnecessário para ele. Ele poderia ter gastado a sua energia de uma outra forma, né? Então, é interessante você diversificar mais onde você aplica a sua energia, e o esquilo pode te ajudar com isso, certo? Por outro lado, essas sementes que ele guarda e que ele esquece ajudam a reflorestar os ambientes onde ele vive, né? É como se ele tivesse plantado ali novas árvores através dessas sementes que ele esquece. Então isso fala muito pra gente também sobre as consequências das nossas ações, as consequências inconscientes das nossas ações, né? Porque às vezes a gente faz algo tendo em mente um resultado X, certo? Porém, esse não será o único resultado das nossas ações, né? Então, quanto melhores forem,
melhores forem e mais conscientes forem as nossas escolhas e as nossas ações, mais as chances de que as consequências inesperadas também sejam boas e agradáveis, certo? Então ele fala muito sobre ter essa consciência de onde aplicar as nossas ações, que é o que está faltando, né? Porque quando a gente tem energia demais, a gente às vezes dispersa essa energia e não consegue utilizá-la com foco, utilizá-la para aquilo que a gente deseja crescer, possa crescer, sabe? Então é isso. Vamos pegar uma runa. As runas, gente, têm significados bastante complexos. O que eu vou falar para vocês é algo bem simplificado, realmente só para que a gente possa ter acesso ao desenho, né? Ao símbolo que a gente pode utilizar aí como um amuleto, vamos dizer assim. Essa é a runa Turisás. Ela fala sobre destruir para reordenar. Olha que interessante, né? Olha que interessante. A gente acabou de falar de acúmulo. Então, o que você tem acumulado que você pode abrir mão, né? Que você pode, enfim, que seja para você um fim, né? Mas que para outra pessoa pode ser um recomeço, inclusive para você também. E o destruir para reordenar também fala sobre esse excesso, né? Sobre esse acúmulo de ter coisas demais. Porque quando a gente está num ambiente, por exemplo, que está muito cheio, que está muito bagunçado, que tem excesso por todos os lados, isso afeta a nossa mente, né? A gente não consegue ordenar a nossa própria mente quando o nosso espaço está desorganizado. Então, a gente vai utilizar essa runa, você vai desenhá-la aqui, ó, você vê que é um risquinho com um Vzinho aqui virado para o risquinho, certo? E você vai utilizar isso para conseguir reordenar a sua vida, para conseguir abrir mão daquilo que você precisa abrir mão e reordenar a sua vida a partir disso, certo? Faça esse desenho aqui, ok? Um grande abraço, muito obrigado por ter acompanhado a sua mensagem até aqui. Me siga no Instagram, terapeuta Elisa Gomes. Eu também tenho TikTok, caso você use o TikTok, é terapeuta Elisa Gomes também. E me segue aqui, curte esse vídeo, comenta, eu quero muito saber o que essa mensagem trouxe para você, se te ajudou de alguma forma. Um grande abraço, muito obrigada e vamos para o pessoal que escolheu o segundo grupo de cartas. Tchau! Olá! Se você está assistindo essa parte aqui comigo agora, porque você escolheu o segundo grupo de cartas, aqui com a água marinha. Bom, vamos lá então. 3 de paus... Rei de paus, 5 de copas e Pagem de paus. Gente, muitas cartas de paus. Vocês estão todos com muita energia acumulada. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. No grupo 1, né, no primeiro grupo de cartas, a gente falou bastante sobre esse excesso de energia, né? E aqui eu vejo ele de uma forma um pouco diferente, um pouquinho diferente, porque o que eu acabei de falar com o pessoal lá é sobre um excesso que a gente às vezes faz as coisas de uma forma descontrolada, né? E o que eu vejo aqui é às vezes um não saber o que fazer, sabe? Olha que você paradinho, olhando para tudo, e aí você tem várias ideias, e aí você tem várias coisas que você gostaria de fazer e você não sabe qual caminho que você segue, né? Tipo, qual barquinho que eu vou pegar aqui agora? Eu vou pegar o barquinho de direita, eu vou pegar o barquinho para a esquerda, para que lado que eu vou? É possível ir para algum lugar, né? Nesse momento que a gente está vivendo, é possível ir para algum lugar? E é interessante também que a gente tem aqui o Rei de Paus e a gente tem o Pagem de Paus. Então, assim, é realmente um processo que a gente precisa fazer aqui, que envolve duas coisas, tá? Principais. Duas coisas principais. Uma, vamos trocar aqui a ordem dessas duas cartas, que a gente vai entender melhor. Uma é um processo de amadurecimento, tá vendo? É um processo de você sair aqui da menininha, que tá ali com a energia que ela precisa, mas não sabe o que fazer, para chegar aqui no rei, que domina essa energia,
tá? O rei de paus, gente, ele é o rei... É o rei do tarô, assim, que tá mais no domínio do que ele quer, gosta e precisa fazer, sabe? O rei de paus, ele tem esse domínio. Então, isso daqui é um potencial que você tem, certo? Você tem o potencial de pegar toda essa energia que você tem aqui e de utilizá-la de uma forma muito certeira, de uma forma, sabe, tomando as decisões que você precisa tomar, falando com as pessoas que você precisa falar, indo aos lugares que você precisa ir com saúde, tá, gente? Com cuidado. A gente sabe que o momento é tenso, mas, enfim, tem o potencial ali, certo? E o que essas duas cartas remetem, né? O que essas duas cartas falam para vocês? Olha só, vocês estão de costas para a vida, vamos dizer assim, né? Essas duas cartas, de maneiras diferentes, te falam para parar de olhar para o passado, parar de olhar para aquilo que deu errado, certo? Parar de olhar para o passado e parar de olhar para aquilo que deu errado e seguir em frente. A carta de 3 de paus fala, olha, legal, você chegou até aqui, você já caminhou bastante, você tem conquistas que são relevantes, que são importantes, mas agora é daqui para frente, né? Então aqui, olha, não é para você ficar vivendo no passado, nem pensando, o passado é que era bom, olha só aqui o que eu já fiz, olha que maravilhoso, isso aqui que eu já fiz, isso aqui que eu já vivi. E nem é para ficar olhando para o passado, ai meu Deus, eu perdi isso. Eu perdi, ou deu errado, ou eu tô nostálgica porque nunca mais vai ser daquele jeito, né? Não, gente, olha, cortes com o passado. Cortes no sentido da seguinte forma, gente, a gente não precisa ignorar o nosso passado. Nós temos um passado, ele foi importante, ele nos moldou, né? Ele nos trouxe até o momento em que a gente está. O nosso passado é importante, mas ele não pode ser determinista, ele não pode determinar as coisas que você ainda vai viver, certo? O passado, ele precisa ser algo com que você possa aprender, certo? Não um peso. No momento, o seu passado está sendo um peso para você. Provavelmente porque você está saudosista em relação ao seu passado. Mas também pode ser que você esteja se arrependendo de coisas que você fez, certo? Então é isso, gente. É aprender a olhar para frente. É aprender a viver no presente, tá? O pajem de paus, ele consegue completamente viver no presente. Ele está preocupado com o que ele vai fazer agora. Essa preocupação, né, essa energia do pajem de paus que você precisa para que você, no presente, viva as coisas que você precisa para que no futuro você alcance o equilíbrio, certo? A autoconfiança, o autodomínio do rei de paus. Combinado? Então é isso aí. Vamos falar aqui então das nossas cartas astrológicas. Elas vão nos dar mais informações sobre o que é que tá pegando mais para você e o que você precisa fazer para poder sair dessa situação, né? Aí, tá vendo, gente? Tá vendo? Eu tô falando, a casa do tangível. O que significa tangível? Tangível é o que você é capaz de tocar com as mãos. É o possível, né? O tangível seria um sinônimo de possível. É a casa das possibilidades. Então, é possível você reviver aquilo que você já viveu no passado? Não. Solta a mão. Larga a mão desse passado e vamos viver o que você precisa viver hoje, certo? Então, a casa do tangível já vem te falando para a gente focar no presente, focar nas nossas possibilidades reais do presente, certo? E aí a gente tem aqui o planeta Sol. Sol também, muito em consonância aqui com o naipe de paus que apareceu muito para você, né? Porque o Sol também traz essa energia do fogo e também é uma energia que a gente precisa direcionar, certo? É direcionar essa energia. Olha que interessante essa carta, como a partir do Sol vem a energia, certo? Que alimenta aqui
este homem aqui na sua carruagem que está seguindo em frente. Você está vendo que a posição das pessoas, dos personagens dessa carta, está bem diferente da posição dos personagens desta carta, dessas duas cartas aqui, que estavam de costas, ignorando aqui o presente. Então aqui a gente está vivendo o presente, caminhando em direção ao futuro, certo? E com a energia que a gente tem aqui, com esse tanto de carta de paus, a gente é capaz de ir muito longe. Certo? A gente é capaz de ir muito além daquilo que a gente vai se ficar preso no passado, tá? Então, ao analisar as suas possibilidades reais e aplicar a sua energia no seu presente, nas suas possibilidades reais, você vai conseguir chegar aqui e ir além, né? Como você vai fazer isso? A gente tem aqui a carta de Virgem. Então, você vai fazer isso aqui principalmente se organizando. Senta, monta como chama aquilo? Não é agenda que eu quero falar. Um cronograma para você, né? O que você vai fazer a cada dia da semana? O que você vai fazer de manhã, de tarde, de noite? Se organiza. Então, Virgem vem aqui te falando para você se organizar. Certo? Então, você vai organizar a sua vida de uma maneira geral, começando a organizar o seu dia a dia, começando a organizar o seu interior mesmo até, né? Começando a organizar o seu quarto. Então, tudo que a gente consegue organizar, cada pequena coisa que a gente consegue pôr em ordem e organizar, vai trazendo cada vez mais ordem para a nossa vida. Certo? Porque o semelhante atrai o semelhante. Então, muitas vezes a gente, inclusive, busca esse equilíbrio e essa organização interior, né, da nossa mente, das nossas emoções, através de organizar o ambiente externo, sabe? Uma coisa vai refletir na outra. Tanto o nosso interior vai refletir no exterior, como o exterior também pode refletir no nosso interior. E às vezes é muito mais fácil a gente começar por ali, né? Organizar as nossas emoções às vezes exige mais esforço. Organizar o nosso quarto talvez pode ser mais fácil. Então começa por onde for fácil para você. Começa por onde for fácil para você. O que é fácil para você hoje? Organizar a sua rotina? A sua dieta? Organizar o quê? Organiza o que for fácil para você. A sua estante de livros, os seus esmaltes, o quê? Organiza aquilo que for fácil para você hoje organizar, certo? E começa por ali. E qual será a consequência disso? Abundância. Sim, porque quando a gente organiza, a gente atinge ali o equilíbrio. O equilíbrio nos permite manifestar o que a gente precisa, o que a gente deseja, certo? Que aqui no caso é a abundância. E abundância em todos os sentidos, né, gente? A abundância ela não é só material, ela é uma abundância de felicidade, de amor, de sorte, sabe? A abundância, ela se manifesta de saúde, ela se manifesta em todas as áreas da nossa vida. A gente não está falando aqui de dinheiro, especificamente. E essa é uma carta que está relacionada aqui ao signo de... Ai, gente, qual signo que é esse? Fugiu. De Virgem, a louca, tá vendo que é o mesmo signo aqui representado? Então é uma carta que também está representada ao signo de Virgem, então é claramente a organização te trazendo abundância, te trazendo aquilo que você precisa, que você quer na sua vida, abundância de autocontrole, abundância de, é mesmo, ó. Aqui o rei de paus, eu não falei para vocês que ele tem esse autodomínio, esse controle da sua vida, do que ele faz, do que acontece, do que ele fala, do que, né? Olha aqui, esse controle daquilo que você manifesta também, né? Essa organização vai trazer para você também o controle daquilo que você manifesta na sua vida, certo? Terminando, então, gente, eu vou trazer para vocês um mentor, né? Alguém que possa te ensinar coisas que serão importantes para você sair dessa situação que você precisa sair, né? E aí eu trouxe aqui para vocês um animal de poder, que eu sempre aprendo muito através da energia dos animais, certo? Então a gente tem aqui, eu vou abrir aqui mesmo. Cavalo.
Cavalo já tinha aparecido aqui, né, gente? Aqui, na carta do Sol, já tinha uma carruagem com 2 cavalos. Então, a energia do cavalo é energia de realmente você seguir adiante, né? De você é um animal que fala muito pra gente não viver no passado, né? A energia do cavalo é totalmente presente e futuro, né? Então é outra energia que tá te falando aqui para você largar a mão do passado. O cavalo ele tem que olhar para frente, não é? Para ele ir para onde ele deseja, ele precisa olhar para a direção onde ele deseja ir. Ele olha e aí ele vai, certo? É isso que você precisa fazer. O cavalo, talvez não venha essa ideia para você de cara, mas o cavalo ele também traz uma mensagem muito espiritual, de equilíbrio dos elementos, né? Então a gente aqui tá vendo muito fogo, a gente precisa equilibrar isso. Como que a gente equilibra o fogo? Talvez aumentando o elemento água, né? Trazendo mais o elemento água para sua vida. O elemento água ele tem essa relação com os seus sentimentos, com a sua infância. Então, uma maneira da gente equilibrar Olha, a gente tem água marinha aqui, eu tô falando de água, aqui a gente tem água marinha. Mas uma maneira da gente equilibrar as nossas emoções, os nossos sentimentos e a nossa infância é olhando para dentro. A água marinha ajuda, tá, gente? Ela trabalha o nosso chakra da garganta e você se expressar, né? Você conseguir transmitir através de palavras aquilo que você está sentindo é algo que equilibra as nossas emoções, né? Falar sobre o que a gente está sentindo é um passo muito importante para a gente equilibrar as nossas emoções. Então, não vamos ignorar aqui o cristal que vocês receberam. Né? E como eu disse, o cavalo ele é como um presente de Deus para o ser humano, sabe? Ele traz essa história na lenda xamânica, né? Dos indígenas norte-americanos, de ser um presente e representar este equilíbrio entre o espiritual e o material, esse equilíbrio entre os elementos, como eu disse. Então, pode utilizar bastante a imagem do cavalo, pega uma imagem que você acha bonita, coloca de fundo do seu celular, né? E utiliza o cavalo como esse arquétipo mesmo, que pode te ajudar a direcionar essa energia, que é o que você está precisando agora, né? Direcionar a energia, foco, né? Definir o seu foco, para que você atinja também a sua organização, certo? Meninos e meninas do grupo 2, eu tinha esquecido das runas. Não posso deixar vocês sem uma runa. Por que a gente está tirando uma runa aqui agora, gente? As runas são símbolos de significados bastante complexos, tá? A gente vai falar aqui uma coisa resumida. O que eu quero é dar para vocês a runa como uma outra ferramenta de cura, certo? Então, vocês podem pegar aqui este símbolo. Então, o de vocês é a runa Perth, ou enfim, Pert, como vocês desejarem falar. E vocês podem desenhar este símbolo aqui na mão esquerda de vocês. Nesse pedacinho, desenha aqui, pode desenhar aqui também. Desenhe esse símbolo na mão de vocês e este símbolo vai te ajudar com as curas que vocês precisam, né? Este símbolo especificamente, né, essa runa Perth, ou Pert, enfim, como você preferir falar, ela vai te ajudar especificamente a encontrar as razões ocultas, certo? Então, se você talvez não conseguiu identificar de cara sobre o que a gente está falando aqui, né? Sobre o que é esse passado a que você se prende tanto, por exemplo, se isso não for uma coisa consciente para você, estiver mais preso lá no seu inconsciente, essa é uma runa que vai te ajudar a identificar quais são essas questões do passado que estão te atravancando hoje, né, e atrapalhando o seu progresso, porque aqui a gente tem muita coisa falando de progresso e falando que o que está atrapalhando esse progresso é o passado, né, prender-se a esse passado, né, então esse é o símbolo que vocês vão utilizar também, assim como o cavalo, como uma ferramenta de cura, certo? Aprenderam aí? Risquinho, risquinho para dentro, risquinho para dentro, risquinho para fora, risquinho para fora. Agora sim nós terminamos. Um grande abraço para todos vocês.
E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Me segue no Instagram também, @terapeuta_Elisa_Gomes. Se você tem TikTok, pode me seguir por lá também, @terapeuta_Elisa_Gomes. Curte esse vídeo, me segue, me ajuda muito. Eu quero muito atingir 1000 inscritos para que a gente possa fazer lives. Eu quero muito fazer lives junto com vocês. Espero que vocês tenham gostado, gente. Até a próxima. Tchau! Olá, grupo 3. Se vocês escolheram o grupo de cartas com o quartzo rosa, essa será a sua leitura de hoje. Então, vamos lá. Vamos começar. Falando sobre as questões que a gente precisa vencer aí, né? Para trazer mais estabilidade, para trazer mais harmonia e mais segurança para a nossa vida, certo? Vamos lá, gente. Primeiro, a gente tem aqui 2 cartas de paus. O naipe de paus tá, assim, muito, muito, muito presente em todas as leituras de hoje, assim. Todo mundo com muita energia para gastar. O que é comum. Porque a gente tá, como eu disse lá no grupo 1, a gente tá num momento em que a gente tá muito parado, né? A gente precisa ficar dentro de casa, e a gente não pode sair e gastar tanta energia. Então é comum que todo mundo esteja com muita energia acumulada, né? E no seu caso, pessoa que escolheu o grupo 3, essa energia está sendo mal direcionada e acaba gerando conflitos. Conflitos que não necessariamente são gerados por questões reais, mas que são gerados por por um estado de nervos já que qualquer coisinha que acontece acaba ganhando proporções maiores, sabe? Você acaba reagindo de forma exagerada a situações que em outras condições mentais, vamos dizer assim, né? Em outros momentos enfim, com outras possibilidades, você talvez não teria reagido daquela forma, né? Então, o 5 de paus nos fala sobre esses conflitos desnecessários. E o 9 de paus, né, que mostra você aqui na frente, muito na defensiva, né? Então, essas 2 cartas se complementam para falar isso, que você está muito na defensiva. E esse estar na defensiva, você acaba se defendendo atacando, sabe? Sabe aquela frase, o ataque é a melhor defesa? Você está vivendo essa frase na sua vida, me parece aqui, né? E você está defendendo, às vezes, uma estabilidade, né? Te parece estar defendendo algo que é confortável para você, que é estável para você, mas o 4 de paus está aqui para te dizer que você pode ir muito além disso, tá? Essa estabilidade que você vê aí, ela não é ela não é o limite do que pode ser a sua realidade. Seja isso falando sobre um emprego, vamos supor que você está brigando muito para defender ali um emprego e às vezes aquele emprego nem é aquilo tudo, você pode conseguir coisa muito melhor. É o que está te falando aqui, certo? Ou você está brigando muito para defender um relacionamento e aquele relacionamento também não tá isso tudo não, tá? Você pode conseguir coisa muito melhor. E não é porque você é melhor do que a outra pessoa, ou você é muito melhor do que o seu emprego. Não, é porque a gente vive a vida através de compatibilidade. Sabe, não é uma questão de ser bom ou de ser ruim, é uma questão de compatibilidade. E aquilo que é mais compatível com a gente, que tá mais, sabe, tá vibrando na mesma energia que a gente, vai ser melhor pra gente, porque a gente vai vivenciar aquela experiência dessa forma, com mais alegria, né, com uma sensação de felicidade muito maior, entendeu? Então, o que eu tô te falando aqui, o que tá me parecendo aqui, é que você tá brigando desnecessariamente por coisas que não valem a luta que você tá tendo, né? Você vai ser capaz melhor do que eu de identificar aí em que área da sua vida isso vai se refletir, tá? Isso é com você. Você que vai ouvir essa mensagem e vai falar, nossa, isso faz total sentido pra mim aqui com aquela amizade, ou com o meu namorado, ou com o meu emprego, ou o que for, certo? Com a minha família, com a casa que eu tô morando, qualquer coisa. E aí, como que você vai controlar isso tudo? Como que você vai sair desse momento de defensiva, de brigar por qualquer coisa e sabe, sair dessa situação? Porque a gente tá aqui para falar disso, a gente tá aqui para falar de como a gente vai
perdão, grupo 3. Quase matei vocês. Como a gente vai sair disso e vai melhorar? Através do equilíbrio das nossas emoções, certo? O rei de copas, ele é aquele rei que domina o elemento água, certo? Ele tá aqui, olha, gente, sério mesmo, olha essa carta, ele tá aqui no meio desse oceano agitado, você pode ver que as águas, ó, elas estão turbulentas, elas têm ondas, elas estão em movimento, e ele tá aqui, ó, bonito, tranquilo, sereno, com a cara, ó, de paz. Por quê? Porque por dentro ele está em equilíbrio. Por dentro ele conseguiu atingir esse estado. Sabe aquele ditado? Bom, não é bem um ditado, mas uma frase bastante famosa, né? Que fala que como é que é? A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Eu gosto muito dessa frase, eu vira e mexe, me refiro a ela nas coisas que eu escrevo, nos vídeos que eu faço, porque ela nos dá um ensinamento muito importante, que é os fatos, né, os acontecimentos, eles são neutros, eles não são bons ou ruins. As coisas que nos acontecem, elas não são boas ou ruins, elas são neutras. A forma como nós reagimos a essas coisas é que dão a essas coisas, esses acontecimentos, essas situações, este peso do bom ou do ruim. Certo? Então, quanto mais rápido a gente reage a uma coisa, mais rápido a gente julga aquela situação, sem nem mesmo parar para pensar sobre ela, né? Por exemplo, ai gente, eu tô acabando com vocês, tô chutando aqui tudo. Então, quanto mais rápido, por exemplo, eu olho para esse oceano revolto e falo, meu Deus, vou morrer. Acabou a minha vida, esse oceano vai me engolir aqui. Né? Eu não sei lidar com esse problema. Então, quanto mais rápido você reage negativamente a uma coisa, mais rápido menos você consegue ter esse controle emocional, menos você consegue ter essa tranquilidade que o nosso rei de copas aqui tem. Então é isso, ao atingir este equilíbrio interno, que vai ser o seu foco agora, certo? Antes de reagir, olhar para dentro, parar, pensar, refletir, não só olhar para dentro, mas olhar para fora também. Será que esse oceano está tão revolto assim mesmo? Será que ele está me trazendo realmente os riscos que eu acho que ele está me trazendo? Porque o 5 de paus me diz que não. Que às vezes você está vendo o problema além do que ele é, certo? Então é isso. A gente vai entender melhor agora com as cartas astrológicas, que vão nos dar essa informação de o que é mais importante para a gente agora e o que a gente pode fazer para melhorar isso, certo? Então, a gente tem aqui o meio do céu, que é a carta da maturidade. Gente, hello, olha aqui. Falei igual adolescente dos anos 90 agora, né? Hello. A maturidade é a melhor palavra para a gente definir aqui o rei de copas, né? Porque quando a gente amadurece, quando a gente aprende com as nossas experiências, porque a maturidade é isso, é você aprender com as nossas experiências e para de repetir os mesmos erros, a gente atinge essa maturidade, não é assim? Então, a maturidade vai nos trazer o controle emocional e o controle emocional vai nos trazer maturidade. Isso aqui tá falando a mesma coisa, essas duas cartas, certo? E a maturidade, olha, ela também tá te falando de seguir o caminho do meio, sabe? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nem 8, nem 80. Aqui, ó, a maturidade, o equilíbrio, a harmonia tá no caminho do meio. Se tem um conflito, em vez de você querer só puxar a sardinha para o seu lado, por exemplo, e a outra pessoa só puxar a sardinha para o lado dela, e se vocês sentarem e pensarem numa solução que vai ser boa para as duas partes, né? Então é isso, essa é a maturidade aqui, esse caminho do meio, tá? Em que área a gente vai poder ver isso mais? Marte. Marte, gente, é um planeta que fala muito sobre conflitos também, né? Marte, no seu mapa astral, por exemplo, ele vai falar sobre como você lida com conflitos, né? Então, a gente precisa ter maturidade
Onde? Principalmente na forma com a qual a gente lida com conflitos. Como que a gente vai ter maturidade na forma que a gente lida com conflitos? Olhando para as situações com mais profundidade, certo? Não reagindo, é a mesma coisa que eu acabei de falar para vocês. Não é reagindo rápido ao primeiro impulso que você tem, é observando, analisando bem a situação, analisando bem até o seu sentimento ali, para que só então você possa agir e não reagir, certo? E aqui é interessante porque a gente tem 3 animais que são considerados são considerados perigosos, né? Que são animais que atacam. Então, quem poderia vencer numa briga de 3 pessoas que estão se atacando aqui, né? Você vê que apesar de ser uma carta que fala sobre profundidade, é uma carta que os elementos a gente pode trazer aqui para essa relação com os conflitos também. Quem vocês acham que pode vencer este conflito? O escorpião que vai lá e reage rapidamente, dando uma ferroada, ou a águia que consegue de longe ter uma visão ampla do que está acontecendo e com essa visão ampla decidir como ela vai agir para ter o melhor resultado. Eu acho que a imagem aqui já te diz, né? Quem teve o melhor resultado que a águia, ela foi a que conseguiu o seu objetivo aqui, certo? E aí, por fim, um direcionamento de como lidar aqui. De novo, a gente tem escorpião, olha que interessante. Vocês estão vendo aqui? O símbolo de escorpião se repetindo. Então, conselho prático para como conseguir olhar com mais profundidade para os nossos conflitos, para que a gente possa ter mais maturidade, né? Primeiro, olha, isso aqui tem muita relação com o que eu falei para vocês também. A porta está aberta, né? Então, será que é preciso a gente criar dificuldades? Será que as dificuldades que a gente vê, elas realmente existem? Né? Será que eu preciso me preocupar aqui? O que vai ter depois da porta? Ou, ai meu Deus, o caminho até a porta vai ser difícil. Será que eu preciso me preocupar com isso? Ou será que eu posso só focar no meu destino final aqui? Focar no meu objetivo, que é passar pela porta, e a porta está aberta. As possibilidades existem. A possibilidade de resolver o meu conflito existe, certo? Desde que eu consiga olhar para as possibilidades reais e não para aquilo que está nublando o meu julgamento no momento, certo? Ai, gente, adorei. Acho que vocês têm muita coisa para pensar aí. E eu vou dar para vocês agora um mentor, né, que ajude vocês a refletir e a chegar na resolução que vocês precisam, certo? Desses conflitos. E aí, para isso, eu peguei aqui, 2, o meu deck de animais xamânicos, porque eu gosto muito, assim, de trabalhar com a medicina dos animais, né? Quando eu preciso resolver algo. Então, aqui não é só uma carta que fala pra gente sobre a nossa situação atual, uma carta que fala do que a gente pode fazer para melhorar, né? E aí a gente tem aqui o cisne e o tatu. Era para ser uma só, mas são 2. A gente vai beber um pouquinho de água, um minutinho. Voltei. Então, a gente tem aqui o cisne e o tatu. O cisne... ele reforça a questão aqui da porta, de que você não tem que ter medo do que tem depois. Você não tem que ter medo de percorrer o caminho que você tem que percorrer. Mesmo que você não vai saber, você não saiba hoje qual será o resultado final. Não precisa ter medo de percorrer esse caminho. Confia. Confia na sua sabedoria. Confia no seu propósito divino. Certo? Confia. O cisne, ele nos traz essa mensagem de confiança. A gente não tem que resolver tudo sozinho, não tá tudo nas nossas mãos. Se a gente confia, o universo resolve muita coisa pra gente, certo? A porta já tá aberta. E aí a gente tem aqui o tatu, que fala muito sobre a necessidade de
de aterramento, certo? Porque é um animal que tem muita energia da terra, energia da água e energia da terra, energia do ar também, né? Então aqui realmente traz um equilíbrio esses dois animais, né? Com os 3 elementos, que é o que está mais em falta aqui, já que a gente tem mais energia do fogo. E aí, o tatu ele também fala sobre você saber se recolher quando é o momento, né? O tatu, ele, apesar de ter as suas garras, né, nas suas unhas, a sua principal arma é a defesa, né? Então ele sabe se proteger e não entrar na briga, né? Ele sabe quando é o momento dele se recolher e não atacar, né? Então essa é uma mensagem importantíssima para esse grupo, tá, gente? Se você escolheu isso daqui, saiba o momento de não entrar na briga, tá? Saiba quando a melhor escolha é você se recolher, porque não é a sua ação naquele momento que vai definir o rumo. Confia, tá? Não é o ataque, não é o agir mesmo que vai definir os rumos daquilo que você deseja, ok? O não agir, né, o não entrar na briga também é uma escolha, também é uma ação, tá? Então é isso. Não é isso não. Runa. A runa, gente, eu trago aqui pra vocês como um... Ranquei o negócio. Como credo, fugiu a palavra. Um amuleto, sabe? É um símbolo que vocês podem usar também de maneira curativa. Para vocês, a gente tem aqui a runa Urus, que é uma runa linda. É uma runa linda, a runa Urus. Ela fala sobre a necessidade de transformação, né? Ela fala também sobre sabedoria. Então, é uma runa que vai te ajudar a ter essa sabedoria, a saber quando agir e quando não agir, certo? Quando você precisa confiar, ela vai te ajudar a ter esse contato maior com a espiritualidade, certo? Com o seu eu superior, enfim. Você pode desenhar esse símbolo aqui na sua mão. Você está vendo que são 3 riscos. É isso, você pode desenhar esse símbolo aqui e ele vai agir de forma curativa na sua vida, te ajudando a transformar aquilo que precisa ser transformado na sua vida. Vai te ajudar a atingir essa maturidade que você precisa, ok? Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a leitura de como melhorar aí, né? Como trabalhar as questões que vocês precisam trabalhar neste momento. Se você gostou, deixa um like pra mim, me segue, ajuda demais. Me segue no Instagram também, é @terapeuta_Elisa_Gomes. E se você tem TikTok, me segue lá também, @terapeuta_Elisa_Gomes. Certo? Eu posto algumas coisinhas diferentes nos 2 lugares. Um grande abraço para todos vocês. Tchau! Olá! Se você está ouvindo esse pedacinho aqui do vídeo, é porque você escolheu o 4º grupo de cartas como quartzo fumê. Vamos lá então, ver qual será a sua mensagem para lidar com a situação do momento, né? Para a gente saber se reorganizar, se reestruturar, aterrar. Vamos lá então. A gente tem aqui 6 de espadas, 6 de paus, 10 de ouros e 10 de espadas. Ok, é o primeiro grupo que não tem uma predominância do naipe de paus. Bastante interessante. Aqui a gente tem uma predominância do naipe de espadas, né? Que representa o elemento ar, que representa o nosso mental. Então, eu acredito que para vocês que escolheram esse grupo, a pandemia tem sido mais pesada, né? Ou a situação hoje está mais pesada psicologicamente, assim mesmo, de como lidar mentalmente com as coisas que a gente precisa lidar hoje, né? A carta do 9 de espadas é uma carta que fala muito sobre ansiedade, né? Fala sobre desespero, sobre a gente ver coisas onde não tem, às vezes, sabe? De não saber lidar com a situação que a gente está vivendo. O 6 de espadas também fala um pouco sobre essa necessidade de se afastar um pouco da realidade, né? Então, vamos lá. Outra coisa interessante é que a gente tem 2 cartas de número 6, né?
E o 6, ele traz uma energia da família, né? Então, ele traz essa importância de você entrar em acordo ali, fazer as pazes, vamos dizer, ter um bom convívio com seus familiares, porque isso é uma questão que ajuda a gente, sim, né? Principalmente nesses momentos em que a gente precisa de apoio, o apoio da família, se for possível para você, né, gente? A gente sabe que cada pessoa tem uma situação, talvez não seja possível para você. Mas se for possível, mesmo que você não veja isso como a sua melhor opção no momento, você pode se surpreender, né? Então procure sim, se for possível para você, o apoio da sua família, né? Aqui a gente tem também o 10 de ouros, que é outra carta que é muito relacionada à família, né? Não só, a gente tem outras coisas, mas também tem essa conexão com a família. Então, eu peço para que, se for possível para vocês, esteja próximo à sua família hoje, né? Por mais que talvez isso não seja algo que você deseja, isso será importante para todos vocês, certo? E aí, eu disse aqui para vocês que o 6 de espadas fala um pouco sobre essa necessidade de se afastar, né? Mas esse se afastar pode ser bom em alguns sentidos, né? Se afastar, como eu disse agora, da sua família para você hoje, não é o ideal, né? Mas o se afastar da realidade para poder observar de longe, poder compreender melhor, isso pode ser bom, né? Então, se você às vezes está muito perdido nos seus pensamentos, nos seus problemas, tenta parar um pouquinho e ver como se você estivesse de fora. Pega esse barquinho, sai um pouquinho de dentro de você mesmo e olha de fora e tenta observar a realidade de uma forma mais neutra. Pensa o seguinte, se fosse alguém contando, escrever é ótimo, gente, escrever é ótimo pra gente poder entender os nossos sentimentos, né, e reorganizar os nossos pensamentos. Caso você não possa conversar com alguém, né, conversar também, falar, verbalizar mesmo, né, é outra coisa que ajuda bastante. Mas caso você não possa, escreve como se você estivesse fazendo uma carta, né, contando para um amigo seu tudo aquilo que você está passando, e aí mas lê pensando assim, que a outra pessoa escreveu essa carta para você. Tenta pensar como se não fosse você. O que você pensaria? Qual o conselho que você daria para si mesmo nessa situação? Ou para um amigo que estivesse nessa situação que você está, sabe? Tenta olhar de fora as suas questões. Talvez você veja que essas questões não são assim tão graves quanto você imagina, né? A carta do 9 de espadas, né? Ela fala um pouco sobre o desespero. Ela retrata esse momento em que você acordou de noite e aí você tá morrendo de medo porque você não tá enxergando nada, tá tudo escuro. Então tudo que você enxerga parece muito ameaçador, sabe? Quando você não tá vendo direito, tudo que você vê parece muito ameaçador. Então se imagina que você é uma criança assustada dentro de um quarto escuro e aí qualquer sombra que você vê pode parecer um monstro. Mas às vezes é só, sei lá, é só um cabide que tá fazendo uma sombra, sabe? Não é um monstro. Qualquer barulho que você escuta pode parecer muito ameaçador, muito assustador, muito aterrorizante. Mas às vezes é só geladeira, sabe? Então essas duas cartas estão te falando isso. Tenta se afastar, tenta se acalmar primeiro e olhar sob uma perspectiva mais neutra. Porque, olha, o que essa carta aqui te fala, né? O que o 10 de ouros te fala aqui? Que às vezes você tá aqui, olha, com todos os confortos, com a família junto de você, ou, enfim, às vezes você tá aqui com tantas regalias e você não consegue enxergar aquilo que você tem de bom. E às vezes você tem muito pouco, mas você consegue olhar para aquilo que é bom, sabe? Você consegue identificar os tesouros que você tem na sua vida. A carta de 10 de ouros, ela fala muito sobre tesouros. E aí, os tesouros que a gente tem na nossa vida não necessariamente são tesouros materiais. Então, vamos pensar aqui pelos dois lados, né? Às vezes você está com muitos problemas, mas seja grato pelas coisas que você tem. Você tem a possibilidade de ter uma casa, de ter alimentos, de não te faltar nada, mesmo nesse momento difícil em que muitas pessoas não estão conseguindo trabalhar.
Procure na sua vida as razões que você tem para ser grata, sabe? Ou às vezes a situação financeira não está muito boa, mas você tem uma pessoa sempre do seu lado que te dá apoio, que sabe, não deixa você cair. Então, isso também, aqui no caso dessa senhora, é até os cachorrinhos, né? Mas por que não os nossos bichinhos de estimação nos dão um apoio emocional que a gente, às vezes, precisa e que não recebe de mais ninguém, né? Então, também é algo, é um tesouro que a gente pode ter na sua vida, na nossa vida, né? É algo que a gente pode encontrar para ser grato. Então, encontre na sua vida, busque na sua vida hoje, com esse olhar mais distante que você vai procurar ter, a encontrar quais as razões que você tem para ser grato. Faça isso conscientemente mesmo, sabe? Vou parar aqui, vou pensar. O que eu tenho na minha vida hoje para ser grato? E aí talvez a sua primeira resposta imediata seja nada. Eu não tenho nada para ser grato. Será? Olha direitinho, olha com calma. Para, respira e pensa. Sabe? Você está vivo. Talvez você não tenha sobrevivido até hoje sem pegar Covid. Talvez você tenha que agradecer que ninguém na sua família... Você não perdeu ninguém na sua família, enquanto outras famílias perderam várias pessoas. Enfim, são situações realmente difíceis que a gente está vivendo no momento e realmente a gente consegue encontrar pequenas coisas na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, pelo que ser grato, né? Então, se você tem um conflito com familiares, eu peço para que você procure resolver esse conflito, sabe? Tá muito importante isso para você nesse momento. E aí a gente faltou falar aqui do 6 de paus. O 6 de paus, ela é uma carta que te pessoas dispostas a comemorar com você as suas vitórias. Você não tá sozinho. Talvez você pense que está sozinho, que está sozinha, mas você não tá sozinha. Você não tá sozinho. Existem pessoas na sua vida que estão dispostas a te ajudar. Basta você falar uma palavra, sabe? Às vezes a gente pensa assim, quem nunca esteve ali numa situação que você tá tão desesperada que você não vê saída. Mas quando você abre, né, o jogo, quando você decide conversar com uma pessoa, essa pessoa te fala, porque você não me falou antes? Você pode contar comigo sempre. E isso eu tô falando muito aqui sobre família, mas pode ser um amigo também, né? Que é a família que a gente escolhe para nossa vida. Fale com alguém. Fale com alguém. Eu dei aqui a dica do escrever, que eu acho que ajuda muito, sim, a gente colocar a cabeça no lugar e as ideias em ordem, mas fale com as pessoas, porque você não está sozinho. Se essa moça que está aqui no cavalo simplesmente olhar para trás, ela vai ver que tem várias pessoas ali comemorando as vitórias dela, junto com ela. Então é uma questão realmente de você conseguir direcionar o seu olhar, né? Ou reorganizar e redirecionar o seu olhar e olhar para aquilo que você tem de bom, porque, gente, essas duas cartas são excelentes, são cartas muito boas, são cartas que falam que você tem sim tesouros na sua vida e você tem sim pessoas torcendo pelas suas vitórias e comemorando as suas vitórias com você. Basta você saber olhar, certo? E no que eu puder ajudar, conta comigo também. Se você precisa de atendimento, me chama lá no Instagram, né? Vamos conversar. Você nunca tá sozinho. Eu vou, inclusive, pedir vocês licença para pausar. Não vou pausar o vídeo, porque senão eu vou ficar aqui um tempão meio silencioso. Mas eu vou colocar na descrição desse vídeo os números que você pode ligar, caso você esteja precisando desse auxílio imediato também, né? Existem linhas de atendimento, caso você não veja nenhuma possibilidade de pessoas na sua vida que você possa ligar, que você possa conversar. Você está pensando em alguma bobagem aí? Tem números que você pode ligar aí para pedir esse socorro, certo? E eu vou deixar esses números na descrição desse vídeo. Você não está sozinho, você não está sozinha. Eu preciso repetir isso mais uma vez. Vamos então aqui ver as cartas astrológicas, que essas cartas, né, elas vão falar um pouquinho pra gente, um pouquinho melhor sobre o que está acontecendo e o que a gente pode fazer, né? Então a gente já tem aqui logo de cara a casa da autoexpressão.
Gente, que eu acabei de falar para vocês, a importância da comunicação, a importância da gente se expressar, né? O elemento ar tem muito, muito a ver com a comunicação e com a expressão, que é o que você está precisando nesse momento. Então, repito, os três conselhos que eu te dei aqui. Escreve para desabafar, conversa com as pessoas que você tem na sua vida, liga. Se você acha que não tem ninguém, liga para esse número que eu vou deixar aqui embaixo, certo? E se expressa. Fala o que você está sentindo, coloca para fora, porque é através disso que você vai conseguir ver, inclusive, maiores perspectivas de futuro. Perdão, gente, eu tive que interromper um vídeo por uns minutinhos para lidar com a bagunça dos gatos que estavam derrubando tudo, mas vamos voltar? Então, eu estava falando aqui sobre a necessidade de você se expressar, que eu já tinha falado antes, né? A Casa da Autoexpressão também tem muito a ver com o nosso potencial. Então, talvez você hoje não enxergue muito potencial em si mesmo, mas, gente, ele existe, tá? Ele existe, eu vou chegar lá. E como que você vai fazer isso, né? Como que você vai conseguir enxergar o seu potencial? Ampliando a sua visão. Coisas que a gente já falou aqui, né? A necessidade de você ampliar a sua visão, de você enxergar as coisas com um maior distanciamento para que você possa ver a realidade. É realmente isso mesmo, é distanciar. Vamos usar de exemplo aqui o nosso jogo. Imagina que eu focasse aqui toda a minha atenção nessa carta, sem ver o restante do jogo. Eu ia falar, nossa, menino, tá indo tudo bem, tesouro na sua vida, prosperidade, riqueza, tudo de bom, entendeu? Eu podia te dar uma leitura linda baseada aqui só nessa casa, mas eu não ia estar enxergando a realidade completa, eu não estaria enxergando os detalhes, ou melhor, o todo, porque eu estaria aqui muito focada no detalhe. A mesma coisa, imagina se eu focasse somente aqui. Olha, você está desesperado, não tem para onde ir, acabou. Não, olha aqui, tem coisa boa sim, tem gente querendo te ajudar, torcendo por você, tem coisas boas na sua vida que você talvez não esteja querendo enxergar ou não esteja conseguindo enxergar, né, querendo ou não. Então, é muito importante a gente ampliar essa visão para que a gente tenha consciência de tudo e não de uma parte da nossa realidade. Certo? Então, é através de ampliar a sua visão que você vai conseguir atingir, né, o seu potencial, ou mesmo descobrir o seu potencial. E como? Como que você vai chegar nisso? Você precisa de ajuda, tá? Eu tô falando muito sério com você hoje. Essa energia de Áries, essa energia que Áries tem de ação, você hoje não tem. Pelo menos, né, gente, é o que me parece aqui dentro das informações que as cartas me oferecem. Procura ajuda psicológica, procura ajuda médica, procura ajuda holística, procura ajuda que você conseguir procurar hoje, procura ajuda dos seus familiares, dos seus amigos, procura ajuda. Você precisa de ajuda neste momento, tá? Você precisa de ajuda, inclusive, para enxergar o seu potencial, porque se hoje você se enxerga como patinho feio, saiba que esse patinho feio que você enxerga é apenas um pedacinho da realidade. Ele é um passo dentro do caminho para se tornar o cisne que você pode se tornar, né? Com a graciosidade, enfim, a grandiosidade que ele traz, a nobreza, né? O cisne tem aqui o símbolo de leão, que é justamente um signo que nos ajuda a olhar para dentro e a enxergar as nossas qualidades, não só os nossos defeitos. Certo? Então, é olhar para dentro e saber identificar o nosso potencial. Para que você seja capaz de olhar para dentro e identificar o seu potencial, você vai precisar de ajuda para se movimentar hoje, certo? Eu já hoje vou te dar algumas pequenas ajudas, né? Uma pequena contribuição para que você possa sair desse momento, dessa situação que você se encontra, tá? A primeira delas já é o cristal que você escolheu, certo? O quartzo fumê, ele é um cristal de limpeza, ele é um cristal de
proteção, que vai te ajudar bastante. Ele equilibra os chakras inferiores, que é algo que nos ajuda a ter mais movimento, a ter mais energia, certo? Ele também trabalha a paciência, trabalha a organização, foco, ajuda a ter pensamentos positivos. Então, o quartzo fumê já é um cristal que vai te ajudar nesse momento. Não tem um quartzo fumê na minha casa, Elisa? Mentaliza. Sabe, você pode tentar em meditação, visualiza um quartzo fumê nas suas mãos enquanto você medita, né? Medita com as mãos nessa posição, por exemplo, em cima do colo, e visualiza que na sua mão tem um quartzo fumê. A nossa mente é muito poderosa. Por mais que ela precise de ajuda, que ela não esteja enxergando toda a realidade nesse momento, ela é muito poderosa, a sua também, tá? Então, faça esse exercício de visualização se você não tem um quartzo fumê nesse momento. Ou utilize outros cristais que se você tiver, um quartzo transparente, um jaspe vermelho. Cristais de cor preta, cristais de cor vermelha para você serão muito legais hoje. Cristais transparentes também, né? Que são um coringa e podem nos ajudar em diversas situações. E aí eu também quero, como eu fiz em todos os outros grupos também, e outra questão, você escolheu o grupo 4, né? Num dia que eu tava falando aqui do 4, estabilidade, realmente, vocês, grupo 4, que escolheram essas cartas, são os que estão mais precisando de estabilidade, né? Nesse momento. Eu também vou tirar aqui um conselho das cartas xamânicas, um mentor para você, né? Um animal cuja medicina pode te ensinar lições valiosas para sair da situação em que você se encontra. E aí, não por acaso, temos quem? O senhor Falcão. Gente, o Falcão é um dos meus animais favoritos neste baralho. E ele fala justamente... Gente, olha só, você tá tendo a mesma mensagem de novo, toda hora. Olhe a vida de uma visão mais ampla. Você precisa alterar a sua perspectiva nesse momento. O falcão é um animal que pode te ajudar com isso. Então, como que ele pode te ajudar com isso? Utilizando como um arquétipo. Então, baixa aí no seu celular uma imagem de falcão que você acha bonita, coloca como tela de fundo do seu celular, do seu computador, do seu WhatsApp, sei lá, imprime uma foto de um falcão, cola no quarto, no lugar que você vai poder ver todo dia, né? Entra em contato com o falcão, tenha contato visual, porque o visual, a imagem, né, do falcão vai levar essa mensagem, mesmo que inconsciente ali para o seu cérebro, né? Essa mensagem sem palavras ali para o seu cérebro. E o falcão, ele é este animal que vê as coisas de uma perspectiva superior, certo? Ele voa muito alto, ele se aproxima do sol. Então, ele é um animal que também te ajuda a ter mais energia, porque ele é um pássaro que tem essa conexão forte com o sol. Então, com o elemento fogo, que é o que você precisa hoje, além do equilíbrio do elemento ar, né? Porque o falcão, ele tem essa medicina de nos ajudar a equilibrar a mente, ele também tem a medicina de nos trazer energia, porque ele é um pássaro que traz a energia do sol, portanto, a energia do fogo, certo? Então, nossa, não poderia ter sido melhor a combinação aqui, tá? Utilizem muito a imagem do falcão, pelo tanto de tempo que vocês sentirem necessidade, né? Encontre no falcão um amigo. Você pode ajudar a usar nas meditações também, né? Visualizando um falcão, enfim, utilize. Um outro elemento que eu vou oferecer a vocês também, que a gente teve em todos os grupos, tá? É uma runa. A runa... Uou! Meu Deus. Tá, deixa eu falar o que eu ia falar antes. A runa, gente, as runas, né, são símbolos que têm também um poder curador, tá? Ela não apenas te dá informação sobre o seu presente, passado ou futuro. Ela tem esse potencial curador. Ela pode ser utilizada como uma medicina também, assim como os animais, certo?
E aí, como que a gente vai utilizar? Você vai pegar esse símbolo e vai desenhar aqui na sua mão. Essa runa, né, o Ferru, ela também é associada ao fogo, então ela vai te ajudar a ter mais energia. Ela também é associada à prosperidade, vai te ajudar a ter mais prosperidade, né? Ou seja, desenvolver aqui o seu potencial. Vai te ajudar a aprender a dar e receber também. Eu acho que no momento vocês estão falhando nesse sentido de não receber ajuda, de medo de pedir ajuda, né? Então, o Ferru, a runa Ferru, vai te ajudar com tudo isso. Desenha ela aqui de caneta na sua mão, certo? E ela vai te trazer essa energia de abundância, de fogo mesmo, para trazer mais energia, tudo que vocês precisam agora, tá? E aí, vocês viram que antes de eu tirar a Ferru, eu tirei essa runa, que não tem nenhum desenho. Essa é considerada a runa de Odin. Ela não tem um significado específico, ela não tem nenhum desenho, como você pode ver. Ela fala sobre a inevitabilidade. Então, ela tá te falando que tudo isso que você ouviu aqui é muito importante e precisa ser considerado com muita atenção, certo? Então, eu acho que o que mais me chamou a atenção aqui, que eu reforçaria, é a necessidade de pedir ajuda e a necessidade de ver as coisas por uma outra perspectiva. Inclusive, a necessidade de pedir ajuda é para que você possa ter ajuda para ver as coisas de uma outra perspectiva, né? E de uma perspectiva mais ampla, para desenvolver aí o seu potencial. Então, é urgente que você lide com isso, lide com essas informações, busque ajuda e procure resolver as coisas que vocês precisam resolver. É urgente, tá? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado de alguma forma. Precisando de mim, me chama, gente. Me chama no Instagram, @terapeuta_Elisa_Gomes. Se vocês tiverem TikTok e quiserem se distrair um pouquinho também, @terapeuta_Elisa_Gomes, tem gostado, certo? Me deem esse apoio também. Um grande abraço para todos vocês. Gratidão por ter ficado comigo até aqui. Tchauzinho!